Tem um livro de um rapaz chamado Paulo Wong, chamado E Deus Falou a Língua dos Homens. Esse livro, basicamente, vai falar sobre a forma como Deus se manifestou através dos livros bíblicos, né, dos relatos bíblicos. Como que Deus comunicou? Porque Deus comunica, irmão. Deus fala, Deus se manifesta, Deus expõe conhecimento. A gente só não pode se fechar na ideia de que Deus só tem um jeito de fazer isso. Nós precisamos entender. O livro de Esther, e agora eu vou entrar mais propriamente no livro, nós vamos entender essa propriedade. O livro de Esther, ele é um livro que você não encontra a palavra Deus. A palavra Deus não está lá. A palavra Deus, Senhor, Jeová. Você não vai encontrar essas expressões claras de Deus, diretas de Deus. O que você vai encontrar? Você vai encontrar o que eu gostaria de chamar, não é nem o que eu gostaria de chamar, é o que é. Né? Na língua portuguesa, irmãos, existe um estudo que é o sujeito oculto. Né? Lembra de português? Quem gosta de português, levanta a mão. Aí, ó. Aleluia. Sujeito oculto. A definição de sujeito oculto é essa. Ocorre quando não está presente no parágrafo, mas pode ser identificado pelo contexto. Ou seja, é a mesma coisa de falar assim, ó. Comi 10 pedaços de pizza. Quem comeu, irmãos? Eu. Eu não precisei falar eu comi. Falei, comi. Como que você sabe que sou eu? Pelo contexto. Pelo verbo, pelo tempo do verbo, eu consigo entender. Ou seja, se eu falar assim, corramos para Deus. Quem, irmãos? Nós. Por quê? Porque nós é que corremos. Entendeu? Então, assim, é nós que temos que ir. Então, quando eu falo corramos, então entenda-se que somos nós. Né? Se eu falar assim, correram, quem que eu estou falando? Eles. Eu não estou no jogada, são eles. Então, pela frase, eu consigo identificar a pessoa, né? O pronome. Então, Deus, no livro de Esther, ele é o sujeito oculto. Ele é o sujeito oculto, mas não o sujeito ausente. Porque, embora o livro de Esther não diga assim, Esther orou ao Senhor, e Mordecai clamou ao Senhor, e Deus disse a fulano, e Deus tocou no coração. Não, embora a Bíblia não traga essas expressões, é impossível você ler o livro de Esther e não enxergar Deus aqui. E não enxergar Deus. Agora, irmãos, a gente precisa, quando eu falo isso, nós precisamos olhar na seguinte perspectiva. O que está acontecendo no livro? Nós olhamos no domingo passado e nós entendemos que o cativeiro babilônico não foi uma ação assim, surpresa, em que Deus não estava contando, que as coisas não eram como Deus queria e aconteceu. Não. O cativeiro babilônico, ele é um desejo de Deus. E por quê? Lembra que eu falei dos irmãos, que eu comentei agora? A presença de Deus é uma forma da expressão do amor de Deus. A ausência de Deus em alguns momentos também é uma forma de expressão do seu amor. Pastor, como que a ausência pode ser expressão do amor? Porque ela dá tempo para a pessoa pensar, analisar e entender que aquilo que ela tinha era bom. Então, quando Deus manda o povo para o cativeiro, não é um Deus assim, irmãos, enraivecido. Irmãos, a gente precisa entender que a nossa ira e a ira de Deus, elas são distintas. Porque a nossa ira é descontrolada. Um homem e uma mulher irada são pessoas descontroladas. Já viram alguém falar assim, quando você estiver nervoso, conta até 10? Já explicaram por que tem que fazer isso? Porque quando você fica extremamente nervoso, o seu cérebro deixa de oxigenar corretamente. E se o seu cérebro deixa de oxigenar corretamente, as suas decisões estão prejudicadas. Porque o oxigênio no cérebro ajuda a gente a pensar, a ser criativo, a tomar melhores decisões. Então, uma pessoa nervosa, ela tem menos oxigênio no cérebro, a tendência dela falar uma besteira ou de fazer uma besteira é enorme. Por quê? Porque ela não está com a sua capacidade mental completa, plena. Quando você conta até 10, esse exercício te obriga a respirar. 1, 2. Por que você está fazendo? Não é
Não é um ludibriar da memória, não. É apenas fazer o seu organismo trabalhar de uma forma correta para que você consiga oxigenar o cérebro e então consiga processar a fala melhor, para você consiga tomar a decisão melhor. Então nós, irmãos, quando temos raiva, quando temos ódio, quando temos ali nervoso, as nossas decisões são prejudicadas. Por quê? Porque a nossa mentalidade está prejudicada. Deus não é como nós. A ira de Deus, irmão, ela existe. Ela não é uma fábula, ela existe. Quando a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que Deus vai derramar do cálice da sua ira, é verdade. Não é uma figura de linguagem. Mas ao contrário de nós, Deus não perde as estribeiras. Deus não perde o controle emocional. Deus não dá chilique no trono. Então a ira de Deus, ela é uma ira sábia. Ela é uma ira inteligente. Ela é uma ira ponderada. Amém? Então, o cativeiro babilônico, ele é um desejo de Deus. Ele é porque o povo se desviou do Senhor. Quando o povo ele sai do Egito, passa pelo deserto e assume a terra, eles descobrem, irmãos, durante muitos anos, uma série de ações. Eles deveriam ter tirado todos os povos cananeus de lá, eles não tiraram. Eles começaram a se envolver com os deuses dos cananeus. Eles começaram a abandonar as leis de Deus. Eles abandonaram o ano sabático. 6 anos tinham que trabalhar na terra. No 7º ano, eles tinham que dar descanso à terra. E eles começaram a descumprir uma série de leis, irmãos, uma série de regras. E aí eles começaram a perverter o juízo, a perseguir o pobre, a viúva, a não julgar com justiça. Os sacerdotes começaram a não fazer o seu papel sacerdotal. Os levitas começaram a não fazer o seu papel de levitário. Ou seja, eles começaram a descobrir uma série de regras. Então Deus fez o quê? Vou pegar vocês e vou colocar no cativeiro. E aí, dentro desse contexto, irmãos, em que Deus pega o seu povo e entrega na mão dos babilônios, e aí, mais propriamente, aqui no contexto aqui do livro de Esther, nós vamos enxergar uma série de ações. Irmãos, agora, vamos parar para pensar, porque a gente conseguiu, assim, enxergar alguns personagens. Eu quero enxergar Deus dentro dessa costura. E aqui, para mim, irmãos, Deus, aqui, ele trabalha como aquela linha de costura. E quase sempre, nós não notamos dentro da costura, mas ela é que faz com que a roupa tome o molde que tenha e a sustentação que tenha. Quase ninguém, irmão, compra roupa por causa da costura. Concorda comigo? Geralmente a gente gosta do design, a gente gosta da cor. E só depois a gente vai ver se a costura é boa. Alguns nem olham isso, né? Percebem na primeira lavada. O nosso Deus, ele é a linha que dá costura a essa história toda. Personagens como Amã não, personagens como Mordecai e como Esther, eles são expoentes, eles são visuais. Mas Deus é quem faz a costura da história desses personagens. Se nós olharmos o capítulo 2, verso 17, onde tem ali a seleção das mulheres mais bonitas de Suzã, nós vamos ver que a Esther, irmãos, ela atrai os olhos do rei. Capítulo 2, verso 17 vai dizer assim: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Irmãos, quando o rei Assuero olhou para Esther, ele ficou encantado por ela. Amou aquela mulher. E nomeou. Ela ganhou a eleição. Ela ganhou a eleição de Miss Suzã. E ela ganhou uma coroa. Se nós olhássemos pelo aspecto aqui de tentar criar um certo tipo de ânimo para os irmãos, a gente usaria uma palavra assim bem de treinamento, né? Porque você pode chegar lá, porque essa mulher aqui, ela era
ela era uma pessoa que foi tirada da sua casa, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, mas ela soube se comportar e ela venceu, e ela chegou aos lugares mais altos, ela sentou as cadeiras. Se você souber se comportar, se você souber fazer, se você souber se posicionar, se você souber fazer as melhores alianças, se você souber falar, se você souber se posicionar, se você souber se apresentar, você também pode. É verdade? Em alguns aspectos é verdade, mas aqui não é verdade. Ela só alcançou o favor do rei porque Deus estava com ela. Não é porque ela era bonita, porque bonita por bonita tinha muita gente bonita lá, irmão. Não era só beleza por beleza. Ela alcança a graça aos olhos do rei porque Deus era com ela. O coração do rei é tomado porque Deus toca no coração do rei. Pastor, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso aqui. Mas se você olhar outros textos, você vai perceber que Deus é o Deus que amolece e endurece o coração de reis. O Daniel, no capítulo 2, verso 22, ele vai dizer isso. Que o Senhor é aquele que estabelece reis. Ele coloca reis e tira reis. Se não me falha a memória, no capítulo 4 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, ou é 4 ou é 7, irmãos, agora a minha cabeça pirou. Mas é um dos dois. Ele está olhando para a Babilônia, o maior império. E ele se exalta a tal ponto que Deus faz o que com ele? Tira ele do palácio, coloca ele para morar no meio da selva, as unhas dele crescem com bestas feras, irmão. Até o momento que ele entende que ele não é nada e que a glória é de Deus. O livro de Atos vai contar de Herodes, que foi fazer um discurso político, e os homens começaram a gritar para ele, é um Deus, não é um homem, é um Deus e não um homem, ou seja, quem está falando com a gente é um Deus, não é um homem. E o coração dele se enche, a Bíblia diz que naquela hora ele foi comido de bicho. Tem até aquela musiquinha, né? Quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho. Viram essa música? É bíblico, tá lá. Entendeu? Eu até imagino, irmãos, que essa expressão pra gente, de alguém que não dá glória a Deus, é comido de bicho, pra mim é alguém que está morrendo por dentro. Está sendo comido por dentro. Vai fazer uma carcaça que está bem, mas por dentro está muito mal. Então, a Esther, irmãos, ela acha a graça do rei, ganha uma coroa. A pergunta que a gente tem que fazer é por mérito dela? É porque de fato ela era mais bonita? É porque de fato ela tinha assim um tchan, sabe, um olhar mais meigo, mais dócil, uma face assim mais rosada? Ou a gente vai chegar à conclusão de que era Deus que estava com ela? E ela é colocada rainha. E aí, irmãos, a gente pode trabalhar assim, ó. Coincidentemente, ela é rainha no tempo que precisa que alguém fale com o rei. Aonde o segundo rei está corrompido. E quem que está lá, irmão? Olha que bela coincidência, a rainha está. A judia, que alcançou graça aos olhos do rei e foi colocada como rainha. Capítulo 7, versos 3, vai dizer o seguinte, que ela está no banquete, e ela então desmascara o Amã. Ela vai dizer, o adversário, o inimigo, é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Irmãos, para pensar. Se a Esther não fosse rainha, qual era a chance dela conseguir atrair a atenção do rei para denunciar Amã? Nenhuma. Mas Deus separa ela como rainha. O rei olha para ela, se apaixona por ela. E no tempo certo, ela se manifesta como judia, como uma daquelas que vai sofrer com o dito, com o decreto que o Amã impulsionou o rei a costurar. Fala, nossa, pastor, que sorte do povo judeu. É, irmão, que sorte. E a rainha estava lá exatamente nesse momento. Capítulo 2, irmão, do livro de Esther, verso 21, vai falar exatamente no momento que há dois homens nas portas do reino, tramando contra o rei Assuero. E olha que coincidência, irmão, quem estava lá ouvindo? O Mordecai. Coincidentemente, ele estava passando lá e ele ouviu a conversa de Bigtã e Teres. Denunciou a rainha Esther fez a denúncia para o rei averigou os fatos e de fato viu
que aqueles homens estavam tramando e eles foram mortos. Coincidência, né, irmãos? Ele passar exatamente na mesma hora. Aí, irmãos, no capítulo 6, vai dizer que o rei perdeu o sono. Que coincidência, o rei perdeu o sono. Exatamente no dia em que a mãe estava indo falar com o rei para pedir a cabeça de Mordecai. É muita coincidência. Não estou entendendo que eu estou sendo irônico, né? E aí, irmãos, olha, para mim, o capítulo 2, ele vai fazer uma relação com o capítulo 6, estou falando de Mordecai. O capítulo 2 vai fazer uma relação com o capítulo 6 para Mordecai chegar no capítulo 8. Qual que é a relação, pastor? No capítulo 2, ele é o homem que denuncia aqueles que conspiram contra o rei. Mas o rei não faz nada a favor de Mordecai. Absolutamente nada. Mas no dia que ele perde o sono, e ele pede para ler as histórias do seu reino, são as crônicas, ele percebe que houve aquela trama, os dois homens que estavam tramando contra ele, eles são identificados e punidos, mas ele percebe que na história uma coisa não fechou. O que não fechou? O homem que denunciou, o delator, ele não recebeu nenhum tipo de prêmio. Ele falou, a história não fechou. Porque se eu fui livre de dois homens porque houve uma denúncia, eu fiquei livre, os camaradas foram mortos, mas e o homem que denunciou? O que ele teve de ganho? Ele percebe que nada foi feito. E quando Amã chega para falar com ele, para pedir a cabeça do Mordecai, o rei fala assim para Amã, o que fará o homem cuja honra se agrada? Está pensando no Mordecai. A história não fechou. Precisa honrar esse homem, fazer alguma coisa por ele. Agora, irmãos, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, porque é justo. A gente vai trabalhar com isso. A segunda, irmãos, é o seguinte. Se eu dou um prêmio e evidencio para a população que eu estou dando um prêmio porque alguém me defendeu como rei, qual que é a tendência natural? É que mais pessoas fiquem na expectativa de que, se houver alguma coisa errada no reino, ela denuncie. Por quê? Porque ela sabe que o comportamento dela vai ser premiado. Então, esse ato não é apenas um ato de bondade, ele é um ato político. Não estão entendendo? Então, assim, cara, se o camarada me livrou, eu estou livre. Os camaradas foram presos. E eu não fiz nada para Mordecai, pode ser que essa ação aqui, ela desmotive as pessoas a também continuarem denunciando quando verem alguma coisa errada. Eu preciso evidenciar que as pessoas que são a meu favor, elas são recompensadas. Eu preciso fazer alguma coisa. E a pergunta do rei para Amã foi, o que fará esse homem? E aí o Amã falou, dá o seu anel, coloca a sua roupa, dê o seu melhor cavalo e faça o melhor homem puxar o cavalo e vai gritando aí pela cidade, assim se fará ao homem cuja honra se agrada. E ele faz isso por Mordecai. Agora, presta atenção, irmãos. Ele pega o Mordecai. Ele é um homem que está na história da Pérsia, por ter livrado o Assuero. Agora, o Mordecai, ele é honrado diante de todos os homens. E no capítulo 8, o Mordecai, ele vai suceder o Amã. Ou seja, ele fez algo pelo rei e ele foi exposto diante do povo antes de chegar naquele lugar. Ou seja, você percebe que há uma construção da pessoa do Mordecai diante do rei e diante do povo. Porque quando Mordecai assume o lugar de Amã, ele não é um estranho. Quem é esse homem que está assumindo a cadeira do Agagita? Quem é o homem que está assumindo a cadeira do Amã? É aquele homem que livrou o rei. E o rei fez ele ser evidenciado, ser honrado na frente de todo mundo. Ou seja, não era uma pessoa desconhecida. Então ele tinha uma fama diante do rei e ele já tinha sido exposto diante do povo. Quando ele assume a cadeira, alguém sabe, este aqui é um homem que o rei já honrou. Não é um pé rapado. Ele não é um camarada que não tem nada. A gente às vezes acha, irmãos, que ele caiu assim. Quem que é? Não sei, nunca ouvi falar. Não, ele era um homem que foi honrado diante de todos. E ele sucedeu a cadeira do Amã. E é ele
E é Mordecai que faz a dissertação para que os escribas escrevam a lei que vai dar poderes ao povo para lutar pela sua vida. Mas você não vai ver no texto a Bíblia dizendo que Deus colocou Mordecai na porta do rei. Você não vai encontrar no texto dizendo que foi Deus quem tirou o sono de Assuero. Você não vai ler no texto que foi Deus que fez com que fosse o nome de Mordecai honrado. Você não vai ler no texto dizendo que foi Deus que colocou Mordecai para assumir o lugar de Amã. Você não vai ver isso escrito, mas é evidente que foi Deus que fez. É evidente, irmão. Isso é tão evidente que o livro de Esther entrou no cano bíblico. Porque Deus faz declarações sem palavras. Deus fala coisas, expõe conhecimento sem gramática, sem verbalização. Eu quero olhar para alguns textos, irmãos, que vai nos ajudar com essa ideia. Atos capítulo 17, se os irmãos puderem abrir. Atos 17. Eu vou ter que pegar sentado, vai virar uma... Atos capítulo 17. Eu só quero dar um texto para os irmãos entenderem desse texto. Porque assim, Paulo está na segunda viagem missionária. Ele chega em Tessalônica, ele é expulso de Tessalônica, ele vai para Bereia. Em Bereia, ele é perseguido pelas mesmas pessoas que perseguiram em Tessalônica. E então ele desce sozinho para Atenas. Atenas e Corinto, ele é a região da Acaia, né? Uma região importante. E Atenas, irmãos, ele era um polo de pensadores. Ele era um polo de conhecimento. Então, quando Paulo desce a Atenas, Atenas ele era um lugar de conhecimento e ele era um lugar de adoração. Havia muitos templos. É uma população assim politeísta, né? Adorava vários deuses, havia muitas entidades. Para cada entidade havia um templo. Então, realmente era uma cidade assim, tomada de idolatria, né? Então, Paulo chega a esse lugar. E aí, quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que Paulo se incomoda por ver tamanha idolatria. E ele começa a ir nas sinagogas, e aí vocês vão perceber que essa é uma maneira do Paulo trabalhar. Quando Paulo chegava numa cidade, primeiramente ele ia para a sinagoga, ele anunciava a Cristo na sinagoga, e só depois, muitas vezes, pela rejeição de muitos judeus, ele ia para os gentios. Então, Paulo está discorrendo na sinagoga, Paulo está pregando na sinagoga, Paulo está ensinando na sinagoga, e aí esse ensino do Paulo, desse Deus, que esses homens ainda não conheciam, imagine, irmãos, eles têm vários deuses. Eles começam a ouvir Paulo falar de um outro Deus, eles se interessam e chamam Paulo para uma discussão pública. Paulo agora já não está na sinagoga, Paulo está numa praça, no Areópago, e ele agora e eles falam assim, olha, fala para a gente, que nova doutrina é essa? O que você está ensinando para as pessoas? Eles querem saber. Por isso que Paulo vai dizer, acho aos Coríntios, vai dizer assim, olha, nós pregamos a Cristo ressurreto. E para os judeus é escândalo, e para os gregos é loucura. Por quê? Porque os judeus pedem sinais. E os gregos querem sabedoria. E nós pregamos a Cristo. Que é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus. Ou seja, a mensagem do Paulo não atende aos anseios das expectativas nem de gregos nem de judeus. Porque Cristo se manifestou de uma outra forma. Às vezes, irmãos, agora eu vou abrir um parênteses, a gente fica insatisfeito com Deus pelo tipo de manifestação que ele tem, porque nós esperávamos uma outra coisa. Aí, o Paulo ele começa a discursar. E aí, irmãos, vão entender, se os irmãos forem estudar as pregações do Paulo, você vai perceber que quando ele pregava para judeus, ele tinha uma abordagem. Quando ele pregava para judeus, ele ia na linha geracional de Israel para apontar Jesus como Messias. Quando ele vai pegar para não crentes, para não judeus, para gentios, ele vai pegar a criação para explicar o tempo que ele está falando.
E é exatamente isso que ele vai fazer. Então, já deu o contexto para os irmãos? Agora, leiam comigo lá, capítulo 17, verso 24. Paulo está começando o seu discurso diante dos gregos. Ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, qual que é o início da abordagem do Paulo para os gregos? Que esse Deus que ele está pregando, que ele vai falar assim, olha, eu andei na cidade de vocês, vi que vocês são muito religiosos. E eu percebi que há um templo de vocês chamado Templo do Deus Desconhecido. E é esse Deus que eu quero falar com vocês. Eu vim falar desse Deus de vocês. Alguns dizem que esse Templo do Deus Desconhecido é porque os gregos tinham muito medo dos deuses. Então, eles faziam um templo para todos os deuses. Você viu aquela fala, vou acender uma vela para Deus, uma vela para o diabo? É mais ou menos. Não vou ficar mal com nenhum dos dois. Então, eles faziam um templo para vários deuses. E aí, alguém poderia dizer assim, olha, mas pode ser que a gente esteja esquecendo de um Deus, de algum desses deuses. O que a gente vai fazer? Então vamos levantar o templo do Deus desconhecido. Ele não ficar bravo com a gente e achar que a gente esqueceu dele e a gente está aqui tendo que a gente está lembrando dele, embora a gente não conheça. E aí Paulo fala assim, vim falar desse Deus aí. Tem um templo de vocês chamado Templo do Deus Desconhecido. É desse Deus. E esse Deus que vocês não conhecem, a abordagem do Paulo é fantástica. Esse Deus que vocês não conhecem, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do mundo e tudo que existe. E ele está dizendo o seguinte, e ele não cabe num santuário feito por mãos humanas. Então ele está dizendo o seguinte, que Deus, ele é o Criador de tudo. Tudo que existe. Tudo que existe. Tudo que eles conseguem observar. Porque uma das formas, irmão, dos gregos para adquirirem conhecimento é a partir da observância. Eles observavam as coisas. Eles entendiam regras de física, eles entendiam regras gerais a partir da observação. A partir da observação, da troca de informação, de ideias, do discurso, da oratória, da apresentação, esses homens iam construindo pensamento acerca da existência e da vida social. O nosso modelo judicial, ele é muito absorvido pelo estilo grego, irmão. Então, esses homens, e Paulo está dizendo o seguinte, que tudo que esses homens são capazes de observar na natureza, como regra, como conduta e como moral, só é possível porque Deus fez todas essas coisas. Só que ao contrário do que eles pensam, Deus não estava fechado naquela caixinha, naquele templo, naquele santuário que eles fizeram, porque ele não pode ser colocado naquele santuário, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele vai dizer no verso 25, pois ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele está dizendo o seguinte, esse Deus que criou o mundo, é o mesmo Deus que sustenta o mundo. Ou seja, o mundo foi criado por Deus e não ficou desgovernado. O mundo foi criado pelo Senhor e não é que o mundo tomou rumos que Deus já não tem mais controle. Não é que Deus é como aqueles filmes científicos, né? Que a pessoa ela cria um objeto, ela cria um ser, ela cria uma máquina e a máquina então fica descontrolada. Ela agora domina os homens, né? Nós temos vários filmes assim, né? Os macacos, os mais vividos da coisa. Coisas que, objetos, experimentos que ganham forma, ganham inteligência, e agora o homem já não tem mais domínio. Deus não perdeu o governo do mundo. Ele é o homem ele é quem fez todas as coisas, ele é o criador de tudo que existe, e é ele quem dá vida a tudo que existe. Ele continua sendo o sustentador do mundo. E quando Paulo fala isso, apontando para o mundo, ele está apontando para o macro, para o maior. Então, assim, Deus criou toda a vida. Deus criou tudo que vocês conhecem. Deus não pode ser colocado dentro de um templo como vocês estão colocando ele.
E esse mesmo Deus que criou tudo que vocês conhecem é o Deus que sustenta tudo que foi criado. Então ele apresenta um plano maior. Aí Paulo vai fazer uma correlação com um plano menor. Porque ele vai dizer no verso 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos olhar esse texto do contrário, de trás para frente? Então, como é que você vai fazer? Você vai ler de trás para frente? Não, vamos entender, porque ele constrói o raciocínio dizendo assim, Deus criou um homem, e a partir desse homem se criou todas as nações existentes. Tudo que existe nasceu a partir de um único homem. Deus usou um homem para fazer gerar todas as outras nações. E ele fez isso porque ele já havia estabelecido que assim seria. Se a gente inverter as ordens, a gente vai dizer o seguinte, que Deus já sabia o que ia fazer antes de que tudo houvesse sobre a terra. A maioria dos experimentos, eles acontecem como? Os homens têm uma ideia do que querem. E eles começam a experimentar. E tudo aquilo que dá certo, eles replicam, e tudo aquilo que dá errado, eles rejeitam. É a mesma tentativa, acerto e erro. O que deu certo, eu continuo, o que deu errado, eu descarto. E eu vou aprimorando o meu processo. Deus não é assim, irmão. A gente não pode achar que Deus foi aprimorando os processos. Ah, Deus criou a terra. Aí Deus falou, nossa, que terra bacana. O que eu faço agora? Ah, já sei. Vou criar um homem. Na hora. Sabe? Teve aquele sprint de ideia? Vou criar um homem. Aí Deus falou, vou criar um homem. Ah, vou colocar aqui, jardim bonitinho. Ah, aí falou, nossa, mas o homem está sozinho. Como é que eu resolvo esse problema? Ah, já sei, vou criar uma mulher. Aí vai lá criar a mulher. Aí falou assim, olha, vocês dois agora cuidem da terra, lavrem a terra, multipliquem-se, façam fecundos. E aí daqui a pouco os homens estão lá, cuidando, tudo bonitinho, Deus conversando com eles toda noite. Aí o homem peca, a mulher peca. Aí Deus fala, nossa, o homem pecou, eu não esperava por isso. O que eu vou fazer? Ah, já sei, vou criar um plano de salvação. Aí Deus vai criar um plano de salvação. Aí Deus cria o plano de salvação. Aí o mundo vai mal. Aí o mundo vai de mal a pior. Aí Deus fala, nossa, eu nunca imaginei que seria assim, que o homem ia desviar tão longe do meu caminho. O que eu vou fazer? Ah, já sei, vou separar um homem que tem sido justo para mim, que é o Noé, e vou destruir todo o resto, e vou começar tudo de novo. Agora vai dar certo, né? Aí Deus vai lá, destrói todo mundo, aí vai Noé. Aí fica Cã, Sem e Jafé. Aí dá errado de novo. Aí Deus, não, Deus não é assim. Não foi assim a história, não é assim a história. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus já sabia que absolutamente tudo. Antes que tudo acontecesse, ele já sabia tudo. No final do campeonato mundial, quando ele foi campeão, glória a Deus por isso, eu não assisti o jogo. Eu estava na Vila Jaguara participando de um batismo. Quando acabou o batismo, eu sabia que quando tinha sido campeão, o São Paulo estava quase acabando em Paulo. Eu não tinha assistido o jogo, mas eu já sabia que o time era campeão. Mas eu queria assistir, queria ver como é que foi. Aí, eu tinha um vizinho, irmão, que era muito gente boa. Muito gente boa. Fazia o André passar muita vontade, né, André? Porque ele era bom de churrasco, fazia churrasco todo final de semana. Oh, meu Deus. Todo final de semana, não falhava. Aí, eu lembro que eu cheguei em casa, ele corintiano roxo. Eu cheguei em casa e tal, e ele falou assim pra mim, vamos campeão e tal. Você assistiu o jogo? Eu falei, rapaz, não consegui assistir, vou ver se depois eu consigo assistir. Aí ele falou, eu gravei. Eu falei, gravou? Eu falei, gravei. Falei, que bacana. Aí quando deu férias, foi na minha porta e bateu aqui na porta da minha casa, que era bem perto uma da outra, né? Era tipo um condomínio. Aí eu abri a porta, tá tudo bem? Tudo bem, ó. Coloquei num DVD pra você. Eu falei, muito obrigado, vou assistir. Aí eu lembro que era um domingo de manhã, à noite nós teríamos culto na igreja de Carapicuíba, eu fui descansar um pouco, né? Eu fui aguentar a rotina. Aí eu lembro que eu levantei assim, dormi um pouco, levantei, desci para a sala, peguei a Bíblia e fui ler, né? Para meditar e tal, repassar o sermão. Aí minha porta bateu de novo. Era um homem. Aí ele falou, aí eu abri, eu falei, tá tudo bem, tudo bem. Tá assistindo? Falei, ainda não, ainda não. Pois bem, irmão, uma hora eu consegui parar para assistir.
E eu assisti. E o Corinthians, irmão, levou um sufoco. Mas eu estava desesperado, irmão? Não. Por quê? Eu sabia que o Corinthians tinha ganhado. Não, eu sabia, estava lá, já tinha sido cantado campeão, eu sabia. Então o Chelsea vinha, chutava e tal. E, irmãos, eu estava tranquilo. Eu estava assistindo tudo aquilo lá, falando, nossa, que defesa, nossa, que passou perto, quase essa daí. Mas eu tranquilo, eu sabia que tinha sido 1-0. Agora, se eu tivesse assistindo na hora, irmãos, eu tinha quase infartado. Porque foi bola que passou de perto, foi desviada, bola que passou por debaixo, e bola trombada e tal. Se eu tivesse assistindo na hora, em tempo real, eu teria ficado angustiado e no final eu tinha celebrado. Mas eu tinha passado por todas as angústias, por toda a raiva, por todo o medo, já sabe? Agora, mas como eu sabia que o final tinha sido 1-0, eu estava tranquilo. Irmão, a nossa vida está na mão de Deus. E o final da nossa história, ela vai ser boa. Nós não precisamos ficar ansiosos. Porque Deus sabe o que fazer com a minha e com a tua vida. A gente só precisa confiar nele. Aí, ele vai dizer isso aqui. Verso 26. Que só de um homem ele criou todas as nações. Porque ele já havia estabelecido isso antes das coisas acontecerem. Deus não saiu consertando as coisas no caminho. Ele já sabe como as coisas vão ser. Ele já estava no plano isso, irmãos. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Aí ele vai dizer no verso 28. Olha o que ele vai dizer. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então, olha a relação que ele faz. Deus criou o mundo e tudo que existe. Tudo que existe foi criação dele. Esse Deus desconhecido é o criador de tudo. E ele é quem cuida de todas as coisas. Aí ele vai o seguinte, ele mostrou o mundo macro e diz, esse Deus cuida de todo o mundo. Ele criou e ele sustenta. Aí ele vai dizer assim, esse mesmo Deus que criou tudo, foi o mesmo Deus que criou um homem, e a partir desse homem ele criou todas as nações. E todas as nações só são o que são, existem porque existem, fazem o que fazem, porque nele nós existimos, nele nos movemos, ele é a sustentação de todo homem. Ou seja, ele faz uma relação de quem Deus é pela criação, e ele aplica de quem Deus é na criação no homem. Irmão, se nós olharmos a natureza, se nós olharmos a criação, nós vamos chegar a conclusões sobre Deus. O mundo não está desgovernado. Eu vejo um bando de gente assim, irmãos, assim, fala, não porque vai cair um meteoro, não porque o mundo vai acabar na água, não porque vai ter uma catástrofe, não porque vai... Sabe por quê? Porque a possibilidade de dar errado é grande. Vamos já parar para pensar? Vamos já parar para pensar? Que se der um tsunami mundial, todo mundo vai para o espaço? Se todas as águas do mundo, todos os oceanos, decidirem ficar revoltos, toda a Terra é submersa, porque tem mais água do que terra. Há quem diga que nosso planeta deveria chamar planeta água e não planeta Terra. Nós, irmãos, estamos debaixo, o mundo está debaixo de várias placas tectônicas. Que se elas decidirem se desgovernar e entrar em atrito, é capaz de haver um terremoto mundial e não sobrar uma vida sequer. Que no espaço voam-se vários meteoros de tamanho de países sobre a nossa atmosfera o tempo todo. E muitos desses caem sobre a atmosfera, só que não ficam, porque quando entram na atmosfera são dizimados. Mas se vier um grandão mesmo, um dos bons, um dos brabos, é capaz de todo mundo morrer. A chance de dar errado é enorme, irmão. Mas sabe por que não vai dar errado? Porque é Deus que está no controle do mundo. Isaías vai dizer que Deus junta os mares como montão. Ele conhece cada uma das suas estrelas, chama todas pelo nome, e nenhuma se esconde, é capaz de se esconder dele. Porque Deus, irmãos, é o criador do mundo e é o governador do mundo. E aí Paulo aplica ao homem, está dizendo assim, esse Deus que criou tudo é o mesmo Deus que criou o homem. E nele nós existimos, e nele nós andamos. Embora a gente pegue ele tateando, ele é o sustentador do homem.
Então, Paulo, irmãos, ele fala a partir da criação. Ele faz uma declaração a partir da criação, dos cuidados de Deus na criação, dos cuidados de Deus com o homem, olhando para a criação. Agora, tem um texto, eu queria que os irmãos abrissem comigo, Hebreus, capítulo 1, verso 7. O autor aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele está tentando encorajar os novos judeus na fé. Eles estão tentando voltar para as antigas práticas. Então, e o capítulo 11, irmãos, ele é a nuvem de testemunho. Né? Capítulo 12 vai abrir dizendo, olha, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Essa nuvem de testemunho é o capítulo 11, que são vários personagens que são citados, né, os heróis da fé, para motivar a fé dos homens, para motivar a fé das pessoas. E aí, ele vai falar de Moisés. Então, ele vai repartir a história de Moisés em vários pedacinhos, em vários eventos, para demonstrar sobre a fé de Moisés. O primeiro evento, na verdade, não é a fé de Moisés, mas é a fé dos pais de Moisés. Né? Mas ele vai chegar nesse evento, que é o capítulo 11, verso 27. Ele vai dizer o seguinte. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Esse texto é bom. Ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele vai pegar um pedaço da história de Moisés, e não confunda, porque esse texto aqui, quando ele fala que ele fugiu do Egito, ele não está falando da primeira fuga do Egito. Ele está falando quando Moisés foi descoberto por ter matado um egípcio e foi embora. Não é essa fuga. Porque nessa fuga ele fugiu porque estava com medo. Então, se o texto está dizendo que ele não temeu o faraó, então não pode ter a mesma relação. Porque o texto lá atrás vai dizer que ele fugiu. A primeira fuga dele foi uma fuga de medo, porque ele havia sido descoberto. Então não é essa relação. Então qual o momento que ele está falando? Ele está falando exatamente da saída do povo de Israel do Egito, do êxodo. Então ele está dizendo que quando Moisés foi lá falar com o faraó e anunciou as pragas, e olhou na bola do olho do faraó e disse, Deus está dizendo, deixa meu povo ir. E o faraó, tinha hora que falava, pode ir, tinha hora que falava que não pode ir, ameaçava Moisés. Chegou uma hora que ele chegou a falar para Moisés, se você vier na minha frente, eu vou te matar. Aí Moisés falava assim, ah é? E quando chega realmente o dia, irmão, de sair do Egito, a Bíblia vai dizer, e é esse momento que o texto de Hebreus está se referindo, que no dia que era para levantar o acampamento e ir embora, Moisés não teve medo do faraó. Ele se manteve firme. Porque uma coisa, irmão, é a pessoa ficar ali discutindo. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não deixa, não deixa, 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 não deixa. Aí chega uma hora que o faraó fala assim, então vai, pode ir. A chance de ser um emboscado era grande. A chance deles desarmarem e no processo ali de começar a arrumar as coisas e sair fora, deles serem perseguidos e mortos, era grande. De eles estarem despreparados, embora já houvesse uma advertência de Deus, de que eles deveriam fazer a Páscoa, né? Preparados para sair, né? Sandália nos pés, cajada na mão, comer apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Poderia ser uma artimanha do faraó de pegá-los no caminho. Como, na verdade, depois de um tempo, o faraó falou, opa, não, vamos não embora assim não. Vamos perseguir eles, vamos matar eles na beira do mar. Mas a Bíblia vai dizer que quando Moisés diz, povo, agora é hora, vamos, o faraó deixou a gente partir, Deus agora estremeceu o faraó, a gente vai embora. A Bíblia diz que quando Moisés está saindo, ele não tem medo do faraó. E por que ele não tem medo do faraó? Por que ele fica firme? O texto vai dizer, a explicação do autor aos Hebreus é isso. Pois ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. É como se Moisés tivesse dito assim, olha, pô, vamos embora. Não tenham medo do faraó. Não temam. Se eles estão
está lá. Ele nos falou para nós prestarmos um culto aí no deserto. Ele está lá. Então vamos atravessar, vamos adiante, vamos para frente. E ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele viu o invisível. Ou seja, ele acreditou num Deus que não estava se vendo fisicamente. Não é que tinha um anjo do Senhor na beira da praia. Não é que Deus ali já estava ali com querubins, serafins. Não. Ninguém estava vendo nada. Mas Moisés sabia, Deus está lá no deserto. Então eu não vou temer. Eu não estou vendo nada. Mas eu sei que ele deixa meu povo para me ficar com o deserto. Eu não cheguei no deserto ainda. Então ele está lá. E eu é para lá que eu vou. Eu quero terminar, irmão, com uma citação de Mordecai, a rainha. Que para mim é a citação mais mexe. Capítulo 4, verso 14. Vai ter assim. Mordecai dizendo à rainha. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para o justo. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma hora, para uma conjuntura como essa, você foi elevado à condição de raiva. Eu gosto dessa frase, porque o Mordecai, ele não está jogando todas as suas fichas na rainha. Ele não está fazendo isso. Esse posicionamento de Mordecai não é um posicionamento desesperado, acreditando que a rainha Esther era a última solução dos judeus. Não é. Ele diz exatamente isso. Se você não fizer nada, livramento, salvação, socorro, nos virá de outro lugar. Ele não é um homem agarrado na bainha da roupa da rainha, dizendo, se você não fizer nada, nós estamos perdidos. Se você não se movimentar, nós está todo mundo morto. Se você não mexer os pauzinhos aí no reinado, acabou para nós. Não. Não. Há uma convicção no coração de Mordecai. Eu estou olhando para a estrutura. Eu estou analisando o que está acontecendo. Eu estou analisando toda a história. A Vasti sai do trono. Você é escolhida entre todas as mulheres de Suzã. Você é uma judia. Você está aí agora. Agora todo o povo judeu está sendo ameaçado. E daquilo que eu estou olhando, que eu estou observando, da construção das coisas, há uma grande possibilidade, Esther, de você estar aonde você está, na posição que você está, para viver esse momento. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você se negar a viver ele, você não é a última opção de Deus. Você não é a última solução do povo judeu. Você não é a salvação do povo de Deus. Você não é. Você só vai perder a oportunidade de assumir o seu papel na história e cumprir o seu chamado. Mas se você se negar, Deus não vai olhar para o lado, para o outro e dizer, e agora o que eu faço? Porque Deus tem inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. Olha, irmão, quando nós olhamos para tudo, para todas as mensagens de Deus não faladas, não dá para a gente pensar outra coisa. Um Deus que é capaz de criar uma biodiversidade como nós, que até hoje, irmãos, até hoje, as pessoas estão catalogando animais. Até hoje, os botânicos estão descobrindo novas espécies de árvores, flores, vegetais.
Nós temos assim, irmãos, uma imensidão de fontes aquáticas. Os céus, irmãos, os homens assim, a criação, elas são vários, sabe, são vários sistemas solares. Há vários planetas espalhados no cosmos. Os cientistas chegam a afirmar que o cosmos ele se expande, ele cresce. Um Deus que é capaz de criar inúmeros planetas, um Deus que é capaz de criar inúmeros tipos de vida, animal, vegetal. Um Deus que é capaz de fazer água cair do céu, água sair do meio do deserto, água no mar, água no rio, é cachoeira. Um Deus que é capaz de fazer tudo de muitas formas. É o mesmo Deus, irmãos, que é capaz de sustentar a minha vida, a tua vida de diversas maneiras. O livro de Esther, ele fala para mim de um personagem que não precisa ficar aparecendo toda hora. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus não precisa ficar usando de palavras para persuadir os irmãos. Deus não precisa ficar fazendo manifestações de poder para demonstrar que Ele é Deus. Deus não precisa ficar fazendo manifestações visuais e auditivas para dizer, olha, não esquece de mim. A criação dele fala por si só. Ele é capaz de nos sustentar sem palavras e sem explicações. Deus não precisa ficar explicando tudo para gente. Não há necessidade nenhuma. Eu e você não vamos nos tornar pessoas melhores. Nós não vamos nos tornar mais firmes porque nós entendemos tudo. Quer que eu prove? Eu provo biblicamente. No próprio livro de Hebreus, vai dizer que Moisés, ele preferiu a vergonha do seu povo do que ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque ele entendeu um pouco sobre Cristo. Por causa de Cristo. Aí você fala assim, como assim, pastor? Por causa de Cristo? Porque Cristo não era nem nascido na época de Moisés. É verdade, você tem razão. Mas ele tinha um entendimento de que Deus levantaria um homem no meio da tribo de Israel para salvar os. Essa promessa foi dada por Deus lá no Éden ainda, quando Deus disse à mulher, disse à serpente, eu vou fazer nascer uma semente da mulher e ela vai pisar sobre você. E a partir daí, irmão, há uma esperança para o povo judeu. De que Deus levantaria um homem. Haveria um salvador para o povo. Na cabeça do judeu, só para os judeus. Mas nós entendemos hoje que é para a salvação da humanidade. Então, na cabeça do Deus, Deus vai levantar a partir de nós um homem que vai vencer toda a nossa vergonha, que vai reinar eternamente. Por que os irmãos acham que Abraão, quando morreu, colocou os seus ossos ali junto a Manré? E quando o Israel morreu, ele falou, pegue os meus ossos e coloque junto com os ossos do meu pai. E quando José estava no Egito, ele falou, quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui, leve também para o meu lugar que os ossos dos meus pais foram enterrados. Sabe por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição de morte. Eles acreditavam que quando ele viesse, quando o Messias viesse, os mortos ressuscitariam e haveria um ressurgimento de toda uma nação celestial. Então eles acreditavam nisso. Agora Moisés, ele abriu mão, irmãos, do maior reino da época, por saber isso de Cristo. E nós sabemos infinitamente mais do que Moisés, e nós temos dificuldade de deixar o mundo. Não é porque nós conhecemos mais. É porque nós não somos convencidos pelas declarações de Deus. Deus não precisa usar palavras para nos convencer. Deus não precisa nos explicar tudo para nos convencer. Nós não nos tornaremos mais firmes porque nós conhecemos tudo da Bíblia. Tudo que está escrito, tudo que foi falado. Não. Nós ficamos mais firmes quando nós confiamos que tudo está no governo da mão do nosso Deus. Mordecai não está confiando na Esther. Mordecai não está confiando no bom plano da rainha Esther. Ele está acreditando que a rainha Esther está lá por um propósito. O Deus que governa tudo colocou você aí.
Mas se você não fizer nada, o Deus que governa tudo vai dar um outro jeito. Quando a gente sabe disso, irmão, a gente mira um alvo. A gente tem um pensamento de uma coisa. Quando essa coisa não dá certo, há uma tendência enorme nossa, sabe, de se frustrar. Porque a gente apostou todas as fichas naquele negócio. Mas quando a gente sabe que a nossa vida ela está sendo governada por um Deus que muitas vezes opera silenciosamente, a gente vai chegar a essa conclusão. Se isso não deu certo, é porque Deus tem uma coisa diferente lá para mim. Eu vou confiar nele. Eu vou confiar no meu Senhor. Porque Ele é o Criador de todo o universo, sustentador de todas as coisas. Ele é o homem que me criou, Ele é quem me criou. E Ele vai sustentar a minha vida. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé? Quero orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Como eu disse, no livro de Esther, Deus é o sujeito. Ele não é o sujeito ao nosso Deus, é o Deus que muitas vezes ele passa desapercebido. Não tem você, mas tem um monte de gente. Eu também não posso entrar na paranoia. Deus só está comigo quando eu sinto. Deus é o, nós confiarmos nele é o que nós acreditamos piamente que continua no controle. Embora eu não tenha todo mundo, embora eu não saiba, embora eu não compreenda todo mundo, é o Senhor. Eu, eu tenho aprendido isso, irmão, ao longo da minha caminhada. Eu não entendo tudo. Eu não tenho explicação para tudo. Mas eu sei que Ele continua sendo Deus, eu sei que Ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Minha oração, Senhor, é essa, que o nosso coração entenda isso, compreenda isso, não pelas palavras, mas pela fé no Senhor. A fé que nos faz acreditar que, de fato, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é sustentador de tudo. Os nossos planos podem ser frustrados. Aonde ou como nós podemos, a paz, ser enganados. Mas a gente não pode perder a noção de que o Senhor é aquele que tem a nossa vida nas mãos, aquele que governa o universo, aquele que rege o universo, aquele que cuida de todas as coisas, a qual o próprio Jesus vai dizer dos pássaros, que nenhum pássaro morre de fome, porque o Pai Celestial cuida deles. E nós somos mais importantes do que pássaros. Os lírios, a vegetação, ela se veste lindamente, porque o Pai cuida delas. Se o Senhor tem esse cuidado sobre aves, se o Senhor tem esse cuidado sobre plantas que hoje existe, amanhã não existe mais, se o Senhor tem esse nível de governo sobre a sua criação, o que se dirá sobre nós, ó Pai? Nós que somos oprimidos pela criação, nós que somos feitos à imagem e semelhança de quem é o Senhor, nós que o Senhor disse, a tua palavra vai dizer que nós fomos feitos com uma glória um pouco menor do que os anjos. O Senhor que nos criou, ó Pai, para louvor da sua glória. O Senhor que nos colocou sobre a terra para manifestarmos quem é o Senhor. Ah, Pai, a nossa vida continua sendo nas tuas mãos. E nós, Pai, confiamos no Senhor. Nós queremos, ó Pai, declarar isso. De que olhando para o governo do mundo, olhando para as coisas invisíveis, olhando para as coisas que declaram sem palavras, olhando para as coisas que anunciam sem vocábulo, olhando para as coisas que, Pai, esbanja o conhecimento sem propriamente falar a nossa língua, Pai. Elas declaram a grandeza, o senhorio e o governo do Senhor, o que demonstra para mim que o Senhor continua sendo o Senhor sobre a minha vida. Pai, ensina-me a confiar no Senhor. Ensina-me a entregar os meus caminhos ao Senhor. Ensina-me, ó Pai, a confiar na sua obra e a saber, ó Pai, que o Senhor sabe o final. Nós não sabemos. Nós não entendemos como as coisas acontecem, mas nós sabemos que tudo está debaixo do governo das tuas mãos e nós confiamos no Senhor. E se porventura, Pai, nós não temos confiado, ajuda-nos a confiar. Trabalha na nossa vida, no nosso coração, para confiarmos no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.